Fala galera, beleza? E aí tricolores, finalmente chegou o dia decisivo, o jogo da volta das quartas de finais da Libertadores. Sim, é hoje. Hoje se decide quem passa para as semifinais. Então, um se classifica, o outro cai, o outro fica pelo caminho no choque rei entre São Paulo e Palmeiras ou Palmeiras e São Paulo. O primeiro jogo, infelizmente, embora tenha empatado 1 a 1, infelizmente foi um empate com gosto de derrota para o São Paulo, em razão do maldito gol fora. Eu que não gosto desse regulamento de gol fora, infelizmente o São Paulo empatou o jogo 1 a 1 e agora tem que buscar a qualquer custo fazer um gol no Palmeiras, começar em cima do Palmeiras e buscar o gol, porque o resultado de 0 a 0 evidentemente classifica o Palmeiras e o que é pior, a gente joga fora, então tem que jogar para cima, buscar o gol contra o Palmeiras jogando fora de casa, galera. A situação é complicada, mas basta um resultado simples. De qualquer forma, se a gente pode mencionar aqui, a vantagem que o São Paulo tem é que, a partir do momento que fizer um gol, qualquer outro empate, desde que seja a partir de 2 a 2 evidentemente, o São Paulo se classifica e 1 a 1 vai para os pênaltis, ou seja, no 1 a 1 o São Paulo já iguala as condições, vai para os pênaltis e aí não tem prorrogação, tá? E aí a coisa se decide do modo mais cruel para o torcedor no futebol, que são as cobranças de pênaltis, e aí a coisa fica muito complicada, né? Então, de qualquer forma, pessoal, hoje os times vão ter que tomar a postura, vão ter que tomar a decisão em campo. Acredito eu que o Palmeiras se sente mais confortável jogando assim, porque o Palmeiras é um time de transição, o Palmeiras marca muito bem, o Palmeiras sabe marcar e sabe sair em velocidade, sabe sair com qualidade e sabe ser contundente nessa saída. Esse é o estilo de jogo do Palmeiras, ainda mais agora com o retorno do Dudu, que dá ainda mais qualidade nessa saída. Bom, vamos reprisar aqui um pouquinho desses confrontos históricos, né, que São Paulo e Palmeiras que já se enfrentaram outras 3 vezes em mata-matas de Libertadores. Coincidentemente, as outras 3 vezes foram em oitavas de finais, as outras 3 vezes o primeiro jogo foi na casa do Palmeiras e o retorno na casa de São Paulo, jogo de volta, e nas outras 3 vezes o São Paulo se classificou e mais uma vez nas outras 3 vezes o São Paulo chegou à final, porém somente em uma dessas 3 vezes, 2005, o São Paulo sagrou-se campeão. Infelizmente nas outras 2 vezes o São Paulo perdeu na final. Então tomara que a gente repita aí esse ano de 2021, o ano de 2005. Então esse é o ano com um confronto mais diferente. Acontece numas quartas de finais e o jogo da volta é no Allianz Parque, é no mando do Palmeiras e não do São Paulo. Vou falar um pouquinho sobre estes confrontos, né, esses anos que aconteceram, confrontos entre São Paulo e Palmeiras em mata-matas de Libertadores da América. Então a gente teve o confronto em 94, eu tinha só 2 anos, óbvio, não acompanhei esse confronto, e foi muito equilibrado, né? Primeiro jogo no Pacaembu, mando do Palmeiras 0 a 0, e o segundo jogo da volta no Morumbi, o São Paulo ganhou por 2 a 1, então passou por um gol de diferença. Jogo equilibrado, como que eu prevejo para o atual, né? Primeiro jogo já foi equilibrado e esse retorno também acredito que vai ser equilibrado. Bom, voltaram a se confrontar em 2005, ou seja, 11 anos depois, que óbvio, todo São Paulino lembra desse ano de Libertadores. O São Paulo ganhou o primeiro jogo no Palestra Itália por 1 a 0 e o retorno no Morumbi por 2 a 0 esse jogo, portanto, foi tranquila a classificação de São Paulo, 3 gols de diferença. E 2006, um ano depois, eles voltaram a se enfrentar, novamente, muito equilibrado. Primeiro jogo no Palestra Itália 1 a 1 e o retorno no Morumbi 2 a 1 para o São Paulo, beleza? Vamos trazer outras informações aqui, como vocês sabem, dados para a gente discutir, para a gente ter uma noção do contexto, do clima, do panorama desse choque rei. Então, na tela aí o campo em números. Então, o que a gente tem desse retrospecto? Bom, no ranking geral, se a gente considerar desde 2016, o Palmeiras leva vantagem. Ele tem 6 vitórias, o São Paulo 3 e 8 empates. Adicionado o empate nesse confronto na rodada passada, beleza? Em mata-matas, aí o São Paulo leva uma grande vantagem. Em mata-matas, o Palmeiras se deu melhor, o Palmeiras passou adiante em 3 e o São Paulo em 14. E no confronto de técnicos, Abel versus Crespo, o Abel não ganhou nenhuma, o Crespo ganhou 2 e foram 3 empates. Portanto, o Crespo leva vantagem nesse confronto até aqui. Embora, na minha opinião, no último jogo, o único jogo, né, de todos esses confrontos, desses 5 jogos, em que o Abel, na estratégia de jogo, ele foi superior. Para mim, ambos
entraram errados, escalaram mal a escalação inicial. Porém, o Abel corrigiu melhor. Colocou o Wesley, que no segundo tempo foi muito bem, ganhou praticamente a maioria das jogadas contra o Daniel Alves no mano a mano, foi muito perigoso. E o Patrick de Paula, que fez o gol de falta, beleza? Já o Crespo, nas suas substituições, ele não conseguiu evoluir tanto o São Paulo no jogo, não conseguiu mudar o panorama do jogo. E para mim, um erro também não ter utilizado o Benítez momento algum do jogo, beleza? E em relação a casas de aposta, então, como os matemáticos definiram, né, essa questão de probabilidades, como estão pagando. Então, segundo as casas de aposta, o Palmeiras tem um bom favoritismo. Estão pagando 2,25 para quem aposta no Palmeiras, estão pagando 3 para quem aposta no empate e 3,60 para quem aposta no São Paulo. Então, estão pagando bem pela classificação do São Paulo, ou seja, a vitória do São Paulo no jogo. E uma informação interessante aqui, o Palmeiras não ganha do São Paulo há 8 jogos. Então o Palmeiras tem tido dificuldade de ganhar do São Paulo, porém, no jogo de hoje não precisa o Palmeiras ganhar do São Paulo desde que empate em 0-0 ou 1-1 e passe nos pênaltis. Beleza, galera? Eu sempre comento, pessoal, eu tenho comentado sobre isso, que este momento foi o melhor possível para o São Paulo enfrentar o Palmeiras. Se a gente voltar mais ou menos 2 semanas atrás, a gente tinha um contexto totalmente desfavorável para São Paulo. Porque o Palmeiras vinha muito bem, embalado, com várias vitórias consecutivas, o time encaixado, jogando muito bem, e o São Paulo ao contrário. O São Paulo vinha mal no Brasileiro, o São Paulo estava com dificuldade de encaixar, o São Paulo não vinha jogando bem, não vinha conseguindo resultados, então a situação ela era muito favorável para o Palmeiras. Porém, o que aconteceu nesses últimos jogos, o Palmeiras caindo de rendimento, alguns importantes jogadores que vinham muito bem caindo de rendimento, como o Scarpa, que ao que tudo indica virou até reserva do time, como o Rafael Veiga. Então os jogadores caíram de rendimento, o Palmeiras coletivamente caiu de rendimento e o São Paulo cresceu de rendimento. Como prova disso, a gente tem aqui os últimos 5 jogos de cada time. Então nos últimos 5 jogos, o Palmeiras tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, sendo dos últimos 4 jogos 2 derrotas e 2 empates. Então faz 4 jogos que o Palmeiras não ganha. E o São Paulo nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Lembrando que esses 2 empates foram justamente contra o Palmeiras, um no Brasileiro e o outro no jogo, né, de ida da Libertadores em 1-1. Porém, repito, vale frisar que para o Palmeiras o empate em 0-0 hoje já é vantagem. Ele já se classifica. Uma curiosidade interessante para o jogo de hoje, para quem gosta, quem se apega, quem é supersticioso, quem gosta desses detalhes. Eu confesso que eu não sou muito, mas também não desprezo. Acho que isso faz parte do clima do futebol. Então a curiosidade eu não gosto desse árbitro, desse juiz, tá? Que é o Vilmar Roldan. Então, com o Vilmar Roldan apitando jogos do São Paulo, o São Paulo perdeu todos os jogos fora de casa. Então, olha o clima, se a gente for levar por esse ponto de vista, para o São Paulo. O São Paulo, com o Vilmar Roldan, que apita o jogo de hoje, evidentemente, perdeu todos os jogos fora de casa. Não é nem que ele empatou, ele perdeu. Coisa que, óbvio, o São Paulo não pode nem sonhar em fazer hoje. O São Paulo precisa ganhar o jogo, ok? Ou empatar a partir de 2 gols marcados, né? 2-2, 3-3, 4-1, enfim, por aí vai. Ou 1-1 e ganhar nos pênaltis, que seja, já tá justo. Mas haja coração nesse contexto, beleza? Então, foram 4 jogos. O São Paulo, na Sul-Americana de 2011, perdeu para o Libertad de 2-0. Na Copa Libertadores de 2013, perdeu para o Bolívar por 4-3. Na Copa Libertadores de 2019, perdeu para o Talheres, pré-Libertadores, inclusive foi desclassificado, perdeu para o Talheres por 2-0. E no ano passado, 2020, perdeu para a LDU por 4-2, beleza? Então, tomara que a gente quebre esse tabu com o Vilmar Roldan e a gente ganhe esse jogo e acabe com essa história. Em relação às escalações, é complicado. Por quê? É um jogo de xadrez. Então, é um jogo que envolve muita estratégia. É um jogo que uma peça que Crespo ou Abel altere, muda completamente a visão que o adversário tem do jogo, as características de cada jogador. Então, ninguém sabe a escalação. A escalação é um verdadeiro mistério. Porém, o G1 divulgou uma provável escalação, que eu não sei até que ponto faz sentido. Mas, enfim, a provável escalação que o G1 divulgou é: o Palmeiras vai de o Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes, Marcos Rocha na direita, Renan na esquerda, né, praticamente um zagueiro ali, fazendo uma função um pouco mais defensiva, que é o forte do Renan, muito bom zagueiro, inclusive, da base. Volantes, Danilo, Zé Rafael, e no meio, Dudu e Rafael Veiga. No ataque, eles colocaram Breno Lopes ou Wesley e Rony, né, que está voltando agora. Rony, que é uma importante peça para o Palmeiras. E Breno Lopes ou Wesley, eu acho que se o Abel entrar
com o Breno Lopes, em teoria, novamente vai ser um erro, porque o Breno Lopes foi mal no último jogo, no primeiro tempo, e o Wesley entrou muito bem. Por que eu falo em teoria? Porque de repente a gente fala que é uma opção ruim, o cara entra e faz, como contra o Santos, inclusive, que ele entra e faz o gol do título da Libertadores. Porém, em teoria, como foi mal no último jogo e como o Wesley é mais jogador, eu acredito que optar de novo pelo Breno Lopes seria um erro de escalação, beleza? Em relação ao São Paulo, então São Paulo, né, segundo essa provável escalação, vai de Thiago Volpe, Arboleda e Miranda na zaga, o Léo Pelé ali pela esquerda, semelhante ao Palmeiras, né, um lateral, um zagueiro ali pela esquerda, muito mais defensivo, porque não apoia tão bem. Pela direita o Daniel Alves, aí sim o inverso, que apoia muito. Volantes, Luan, Elisiero, e no meio de campo, Gabriel Sara, Benítez ou Nestor. No ataque, Rigoni e Pablo. Então esse é o provável São Paulo para tentar chegar pelo menos ao primeiro gol nesse jogo de hoje, né, para ter tranquilidade. São Paulo precisa ao menos fazer um gol. Não tem história. Se não fizer um gol, está desclassificado. Então a responsabilidade hoje, embora jogue fora, de buscar o jogo, tem de ser do São Paulo. E repito, o Palmeiras se comporta muito bem nessa situação, porque combina com o estilo de jogo do Palmeiras e do Abel Ferreira. Beleza? O que a gente pode falar aqui em relação a destaque? Então vamos destacar um jogador de cada time para esse duelo. O Palmeiras, a gente vai destacar um jogador que tem sido fundamental, tem sido muito importante, tem sido protagonista nos jogos do Palmeiras, nos títulos mais importantes do Palmeiras do ano passado, com o Libertadores e Copa do Brasil, e que é importantíssimo para o jogo de hoje, que provavelmente vai ter que trabalhar no jogo de hoje, que é o Everton. Então a gente tem o destaque do Palmeiras, o goleiro, o Everton, um grande goleiro, o melhor goleiro do futebol brasileiro, convocado para a seleção, e realmente faz muita diferença para o Palmeiras, a favor do Palmeiras, e pode ser bastante exigido hoje. E do lado do São Paulo, o inverso. A gente falou do jogador mais recuado do Palmeiras, né, do time, e do São Paulo, um jogador ofensivo, que é o que o São Paulo precisa também hoje, um jogador que desde que chegou no São Paulo tem feito excelentes jogos, caiu nas graças da torcida e tem contribuído muito dentro de campo nos jogos do São Paulo quando joga, que é o argentino Rigoni, ambidestro, um jogador muito contundente, um jogador perigoso, e que hoje o São Paulo com certeza é muito dependente dele, né, para chegar ao gol e para fazer um bom jogo. Por hora é isso, pessoal. É o que a gente prevê desse jogo. Novamente, assim como no jogo passado, eu previa um jogo muito equilibrado. Então acredito que vai de fato ser decidido no detalhe. Não acredito em placar amplo. Não acredito em facilidade para nenhum dos dois lados. Porém, o Palmeiras, por ter a vantagem, por jogar da forma que ele gosta, pode se beneficiar da característica do jogo, ok? Enquanto que o São Paulo vai ter que de fato se arriscar, não tem como postergar. É o jogo da volta, é o jogo da decisão. O jogo começa 1-1, porém com o Palmeiras se classificando pelo gol fora, e o São Paulo precisa buscar o jogo de toda forma. E óbvio, vamos ficar na torcida, vamos torcer para que esse tabu se mantenha em Libertadores. Novamente São Paulo passe pelo Palmeiras e chegue à semifinal, aí é outra história, aí a gente faz de novo um pré-jogo contra o próximo adversário, mas tem que passar hoje e vamos ficar na torcida, beleza? Galera, por hora é isso, espero que vocês tenham gostado, trouxe bastante informação aqui, curte, compartilha, comente se duvidar de algum ponto, se algum ponto que eu me equivoquei aqui, enfim, participem e estamos juntos, é isso, até a próxima, e vai Tricolor!